Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar numa pergunta que não tem resposta fácil. Qual é o melhor método democrático? A democracia é um sistema cheio de nuances. E como já dizia o famoso Winston Churchill, primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial, ela é o pior sistema de governo, exceto por todos os outros que já tentamos. Não é uma frase otimista, mas reflete uma verdade. Ela tem falhas. Sim. Mas ainda é a melhor tentativa de dar voz ao povo. Vamos explorar juntos o que é a democracia, de onde ela veio, quais são seus problemas, os diferentes métodos de votação pelo mundo e, claro, como tudo isso se conecta com a nossa realidade aqui no Brasil, trazendo dados fresquinhos e exemplos bem brasileiros para deixar essa conversa mais próxima de nós. O que é a democracia e como ela surgiu? A democracia é, em essência, o poder do povo. A palavra vem do grego demos, que significa povo, e kratos, que é poder. Simples, né? Mas colocar isso em prática é outra história. Se a gente voltar no tempo, lá nas primeiras sociedades humanas, como os grupos de caçadores-coletores que vagavam por florestas e savanas, há dezenas de milhares de anos, já dava para ver o embrião da democracia. Imagine um grupo decidindo se ia caçar no norte ou no sul, quem ficava com o fogo, onde descansar depois de um dia puxado. Eles sentavam em roda, conversavam e levavam em conta o que a maioria achava melhor. Não tinha urna, mas tinha consenso. Agora, a coisa ficou séria mesmo em Atenas, na Grécia, por volta do século V a.C. Foi lá que nasceu a primeira democracia reconhecida da história. Um sistema direto em que os cidadãos se reuniam em praça pública, nas chamadas assembleias, para debater e votar leis. Mas atenção! Cidadão, naquela época, só era homem livre, maior de 20 anos e nascido em Atenas. Mulheres? Fora. Escravos? Nem pensar. Estrangeiros? Também não. Ou seja, era um clube bem restrito, mas já era um passo gigante para a época, porque pela primeira vez o povo, ou parte dele, tinha voz direta nas decisões. Mais tarde, em Roma, a coisa evoluiu um pouco com a República, que começou uns 500 anos antes de Cristo. Diferente de Atenas, o povo não decidia tudo diretamente, mas elegia representantes para cuidar das leis e do governo. Parece familiar, né? Só que tinha um porém. O voto não era igual para todos. Os mais ricos e poderosos, como os patrícios, tinham muito mais peso na escolha dos líderes. Com o tempo, Roma cresceu tanto que a República não aguentou. Virou monarquia, e depois, um império grandioso. Isso fez filósofos como Jean-Jacques Rousseau, um pensador suíço do século XVIII, dizerem que a democracia só funcionava direitinho em lugares pequenos. Para ele, cidades-estado eram perfeitas para o povo mandar, mas em nações grandes o negócio virava monarquia, ou pior, despotismo, um governo autoritário onde um só manda em tudo. Hoje, aqui no Brasil e na maior parte do mundo, a gente vive a chamada democracia representativa. Elegemos deputados, senadores, prefeitos, governadores e o presidente para falar por nós. Mas será que esse modelo está funcionando como deveria? Vamos olhar mais de perto. Os defeitos da democracia no Brasil. A democracia é bonita no papel. Todo mundo com voz, todo mundo com vez. Mas na prática, aqui no Brasil, ela tropeça em alguns obstáculos bem reais. Primeiro, a participação do povo. No Brasil, o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. Mas nem assim todo mundo aparece nas urnas. Nas eleições gerais de 2022, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, registrou que 79,1% dos eleitores votaram. Parece muito, mas isso significa que mais de 32 milhões de pessoas, quase 21% do eleitorado, não apareceram ou justificaram a ausência. Por quê? Em cidades grandes, pode ser desânimo ou trânsito. Mas em lugares como o interior do Amazonas ou do sertão nordestino, é mais complicado. Tem gente que precisa pegar barco, andar horas na estrada de terra, ou enfrentar enchente para chegar ao local de votação. Isso sem contar quem simplesmente não vê sentido. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Para que votar se é tudo a mesma coisa?" Ou "Já sei quem vai ganhar. Meu voto não muda nada." Esse desânimo é um sinal de que a democracia por aqui não está conseguindo encantar todo mundo. Outro problema está no jeito como a gente escolhe os líderes. Os métodos de votação, que parecem tão simples quando apertamos os botões da urna eletrônica,
podem acabar distorcendo o que o povo realmente quer. Vamos entender isso melhor olhando os sistemas que existem por aí e como eles funcionam, ou não, no Brasil. Métodos de votação, o que o Brasil usa e outras opções. O jeito de votar muda de país para país, e cada sistema tem suas vantagens e seus defeitos. Aqui no Brasil, a gente usa dois modelos principais, dependendo do cargo. Vamos destrinchar isso e comparar com o que rola pelo mundo. Primeiro, o escrutínio majoritário uninominal, que usamos para eleger presidente, governadores, senadores e prefeitos. É bem direto. Quem tiver mais votos leva. Ponto final. Mas nem sempre isso reflete a vontade da maioria. Pensa nas eleições de 2018. No primeiro turno, Jair Bolsonaro teve 46% dos votos válidos, enquanto 54% votaram em outros candidatos ou não votaram. Só no segundo turno ele chegou a 55,1% e virou presidente. Isso mostra o efeito spoiler, um fenômeno comum por aqui. Às vezes, aparecem candidatos menores, os chamados nanicos, que não têm chance de ganhar, mas tiram votos de alguém mais forte. Aí, o eleitor fica naquela dúvida: voto no meu favorito, que está mal nas pesquisas, ou no menos pior, para evitar o que eu detesto? É um jogo de estratégia, não de coração. Para cargos como presidente e governador, o Brasil tem o segundo turno, que entra em cena se ninguém alcançar 50% mais um voto no primeiro round. Em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva teve 48,4% no primeiro turno, enfrentou Bolsonaro no segundo e venceu com 50,9%. Esse sistema garante que o vencedor tenha apoio da maioria, mas não resolve tudo. Quem votou em outros candidatos no começo pode se sentir forçado a escolher entre dois que não eram sua primeira opção. Já para deputados federais, estaduais e vereadores, o Brasil usa o voto proporcional. Você vota num candidato ou num partido, e as vagas na Câmara ou na Assembleia são divididas proporcionalmente aos votos que cada legenda recebe. Parece justo, mas tem um detalhe esquisito: o efeito Tiririca. Em 2010, o palhaço Tiririca, candidato a deputado federal por São Paulo, teve 1,3 milhão de votos, uma enxurrada. Ele não só entrou como puxou outros colegas do partido que tiveram bem menos votos. Resultado: às vezes, seu voto ajuda a eleger alguém que você nem conhece. Em 2022, o TSE registrou que os 513 deputados federais eleitos vieram de uma soma de mais de 92 milhões de votos válidos. Mas a conta é tão complicada que nem todo mundo entende como o escolhido chegou lá. Agora, olha só como funciona em outros lugares. Na Austrália, eles usam o voto preferencial. Lá, você ranqueia os candidatos: primeiro, segundo, terceiro, e por aí vai. Se ninguém atinge 50% dos votos como primeira escolha, eliminam o menos votado e redistribuem os votos dele para o segundo lugar das cédulas, até alguém ganhar. Isso evita o efeito spoiler e dá chance a partidos menores. Imagina isso no Brasil. Você poderia votar no seu candidato do coração sem medo de jogar voto fora. Mas com 156 milhões de eleitores, ensinar todo mundo a ranquear ia ser um desafio e tanto. Tem também o método de Condorcet, que compara os candidatos em duelos diretos. Quem venceria cada um dos outros? É justo na teoria, mas na prática é complexo e pode dar empate ou resultados confusos, como a chamada paradoxa de Condorcet. Já pensou explicar isso para o eleitor brasileiro na fila da urna? E uma curiosidade histórica: em Esparta, na Grécia Antiga, o povo escolhia líderes gritando. Quem tivesse o grito mais alto da multidão ganhava. Aristóteles, o filósofo, achava isso infantil, mas era um jeito de evitar campanhas sujas e o tal efeito spoiler. Imagina isso no Brasil, com nossas torcidas organizadas e festas de campanha. Ia ser um carnaval danado, mas duvido que funcionasse. O que a matemática diz? Um cara chamado Kenneth Arrow provou nos anos 1950 que nenhum sistema com mais de duas opções é 100% justo. Sempre vai ter um defeito. Aqui no Brasil, as urnas eletrônicas são um orgulho. Em 2022, o TSE garantiu que não houve fraude. Eu não sei de nada, nada. E o processo é rápido, mas o método em si, majoritário ou proporcional, ainda deixa brechas para debate. O caso do Brasil. Como saber se uma democracia está dando certo? O índice de democracia, feito pela revista The Economist, é uma referência mundial. Ele avalia 60 fatores, como liberdade de expressão, eleições limpas e participação política, dando uma nota de 0 a 10. Em 2023, o Brasil ficou em 51º lugar entre 167 países, com nota 6,78, uma democracia imperfeita. Estamos acima da média da América Latina, que é 5,68, mas bem atrás de vizinhos como o Uruguai.
com 8,66, que é considerado democracia plena. Isso reflete nossas conquistas, como eleições regulares desde 1989, mas também os desafios, como corrupção e desigualdade. Outro jeito de medir é perguntar: o povo está feliz com o governo? No Brasil, uma pesquisa do Datafolha de 2023 mostrou que 48% dos brasileiros acham a democracia o melhor sistema, mas 22% disseram que aceitariam uma ditadura em certas condições. Um reflexo da frustração com promessas quebradas e crises, como a econômica de 2015 ou a política de 2016, com o impeachment de Dilma Rousseff. Vamos comparar com outros lugares para entender melhor. Singapura, uma república parlamentar onde a corrupção é quase zero. Em 2023, ficou em quinto no ranking da Transparência Internacional. O Brasil, por outro lado, está em 104º, com escândalos como a Lava Jato ainda na memória. Lá, a eficiência do governo deixa o povo satisfeito. Aqui, a burocracia e os desvios atrapalham. Índia, uma democracia gigante como o Brasil, mas com crescimento econômico impressionante. Nos últimos 20 anos, tirou milhões da pobreza, assim como o Bolsa Família fez por aqui desde 2003. Mas a Índia avançou mais rápido em finanças e infraestrutura, enquanto o Brasil ainda luta com desigualdade. Somos o 9º país mais desigual do mundo, segundo o Banco Mundial. Suécia, uma monarquia parlamentar com democracia plena. Nota 9,26 no índice de democracia. O segredo? Baixa corrupção, educação de ponta e um sistema de saúde pública que funciona. No Brasil, o SUS é uma conquista histórica, mas falta dinheiro. Em 2023, o orçamento da saúde foi de 167 bilhões, só 4% do PIB, enquanto a Suécia investe quase o dobro por pessoa. No Brasil, a democracia é jovem. Saímos da ditadura militar em 1985, e a Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, trouxe direitos como voto universal e liberdade de imprensa. Mas os ecos do passado ainda pesam. Em 2023, o ataque ao Congresso em Brasília mostrou que nem todo mundo aceita o jogo democrático. Então, qual é o melhor método democrático? Não tem resposta pronta, pessoal. Aqui no Brasil, o voto majoritário para presidente e o proporcional para deputados têm história. Desde a redemocratização em 1988, é assim que escolhemos quem nos representa. Mas os desafios são grandes. Mais de 32 milhões não votam. O efeito spoiler bagunça as eleições. E o jeitinho político, com alianças estranhas e promessas furadas, distorce o resultado. Talvez o melhor não esteja só no jeito de votar, mas em como o governo age depois. Transparência, menos, Caixa 2 e propina, justiça, combater a desigualdade que separa o morro da avenida, e resultados, escolas que ensinam, hospitais que curam, valem mais que o tipo de urna. Nossa democracia é um adolescente rebelde. Nasceu em 1988, cresceu com marcas da ditadura e da luta por direitos, como as diretas já. Cabe a nós, brasileiros, fazer ela amadurecer. E você, o que acha do nosso jeitão democrático? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu quero saber. Se curtiu esse vídeo, dá aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos juntos entender mais sobre o Brasil e o mundo. Até a próxima!